فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رؤيا عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحطت به خطيئة كما يتخط هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra, o dador da saúde e da doença. Saudações e bênçãos sejam derramadas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos seus companheiros, suas esposas, em suma a todos aqueles que aceitaram o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até o dia da Qiyamah. Insha'Allah, em curto tempo falarei aqui acerca do salat, desta obrigação vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o salat. Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório o salat, não só sendo obrigatório sem que tenha nenhum valor, sem que tenha nenhum peso na nossa vida. Esta obrigação vindo da parte de Allah, esta obrigação tem um grande valor na nossa vida e tem um objetivo principal de modificar também a nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, elucidando, então mostrando as qualidades dos tementes, dos benfeitores. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qad aflaha al-mu'minun, que sejam bem-sucedidos. Quem? Os crentes. E uma das qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão vem que são aqueles. Quais são esses benfeitores? Quais são esses bem-sucedidos? Quais são? São aqueles que quando se encontram em suas orações, eles se encontram humildemente em suas orações. Eles fazem suas orações humildemente. É coisa que hoje em dia a gente nota, muitas das vezes a gente quando está no saf, quando estamos na fileira, então nós não levamos esta causa de oração como se fosse algo sério em nossa vida. Nós não levamos como se fosse algo sério na nossa vida. Só levamos como se fosse um passatempo. Eu tenho que cumprir, pronto, venho, faço o meu salat, vou embora. Não consigo observar como o meu salat eu tenho feito, se estou a fazer com perfeição ou não. O importante para mim hoje em dia é eu estar aí nas fileiras, eu fazer salat e sair. Pois Allah subhanahu wa ta'ala menciona as qualidades dos bem-sucedidos, aquelas pessoas sobre as quais no dia da Qiyamah terão sucesso. Uma das quais é aquela pessoa que se encontra na fileira de salat com humildade. A pessoa faz salat com humildade. E prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala incentiva tanto esta prática do salat, ao ponto de que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Qatada radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith Qudsi, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte, que eu tornei obrigatório a prática de 5 salat para o seu povo, para o seu ummat. E eu não só tornei obrigatório essa prática de 5 salat, e eu fiz um pacto comigo mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, este é um hadith Qudsi em que próprio Allah é quem diz as palavras. E Allah está a dizer que eu fiz um pacto comigo mesmo, eu fiz uma promessa comigo mesmo, que aquela pessoa que vier diante de mim no dia da Qiyamah,
Enquanto esta pessoa estabeleceu os seus salat, ele foi regular em suas orações, ele fez as suas orações nas suas horas fixas, então esta pessoa tem garantia total da entrada do Jannah. Este é um pacto que eu estou a fazer comigo mesmo. Esta é a promessa que eu estou a fazer comigo mesmo, que esta pessoa tenha garantia da entrada do Jannah. E aquela pessoa que vier diante a mim, enquanto esta pessoa não estabeleceu suas orações, esta pessoa não tem oração na sua vida, então esta pessoa não tem nenhum pacto comigo. A gente bem sabe, Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Rei, Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Juiz, sobre o qual no dia da Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai julgar nossas ações. E próprio Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que eu fiz um pacto, eu fiz uma promessa comigo mesmo, que aquela pessoa que vier diante a mim com suas orações bem feitas, nas horas fixas, então esta pessoa tem garantia de Jannah. Tem garantia de Jannah. E aquele que vier diante a mim, enquanto não tem a observação de oração na sua vida, então esta pessoa não tem nenhum pacto comigo. Vejamos, prezados irmãos, qual será a nossa situação se a gente se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto nós não temos oração dentro de nós, enquanto não temos salat dentro de nós. Hoje é normal a gente olha para o salat numa vertente que o salat é algo que eu tenho que fazer quando eu estou livre. Enquanto eu não estiver livre, então o salat não é obrigatório para mim, posso não fazer. Ou então posso fazer qualquer hora que eu quiser o salat. Pois o salat não deveria ser olhado nesta vertente. Por quê? Porque um hadith narrado por Nawfal ibn Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, que aquela pessoa que perde um salat, aquela pessoa que deixa passar um salat, é como aquela pessoa que perdeu os seus bens e a sua família. É como aquela pessoa que perdeu os seus bens e a sua família. Vamos dar exemplo na nossa vida. Hoje nós somos encarregados, somos pais de família. A gente sai de casa para trabalho, deixa a nossa casa como a gente vem deixando de costume. E quando a gente está a voltar do nosso trabalho, quando a gente está a regressar do nosso trabalho, a gente chega em casa, a gente escuta noticiário com vizinhos dizendo que sua casa incendiou, seus familiares todos acabaram carbonizando-se dentro da casa, perdeste tudo. Qual é a nossa situação? Ou como a gente vai encarar aquela informação naquele momento? Então, esta preocupação que a gente vai ter, este impacto que a gente vai ter, depois de a gente ser dado esta informação, que perdemos nossos familiares, nossos bens, então o mesmo impacto temos que ter quando a gente perder um salat. Temos que ter este mesmo impacto quando a gente perde um salat. E, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam incentiva tanto esta prática de salat. Certa vez, para nós só ver que o salat não é só algo que a gente pratica e não tem nenhum efeito na nossa vida. O salat tem inúmeros efeitos na nossa vida. Quando a gente pratica, então o salat cria um efeito dentro da nossa vida. E se o salat não dar efeito na nossa vida não mudar através do salat, então temos que começar a olhar para os nossos salat, nós ver onde estamos a falhar o nosso salat. Porque de verdade o salat, ele muda a vida, muda a situação do ser humano. Certa vez vem um homem ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele chega diante de Rasulullah, ele diz que Rasulullah, aqui na comunidade existe um homem, sobre o qual este mesmo homem, ele faz salat. Ele faz salat, diariamente está a cumprir com o salat, mas quando o sol rompe, quando o sol se põe, esta pessoa começa a roubar. Esta pessoa tem a prática de roubar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois de ouvir isto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para aquele homem que através da prática do salat deste homem, inshallah, um dia este homem vai deixar esta sua má prática. Ele vai deixar esta sua má prática de roubar através do salat. Quanto ele mais estiver a estabelecer o salat, então ele vai deixar a má prática na sua vida. E no califado de Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele diz o seguinte, que
ele considerava o salat como algo tão importante na vida do ser humano, cujo a importância que ele deu ao salat na vida do ser humano, ele disse que aquela pessoa que se apegar no salat, aquela pessoa que for firme nas orações, então esta pessoa facilmente irá praticar as outras obrigações do Islã facilmente. Ele não terá dificuldade de praticar outras obrigações do Islã. Será fácil se ele for cumpridor do salat. E aquela pessoa que não se apega ao salat, aquela pessoa que não é cumpridor do salat, para esta pessoa, todas as outras obrigações do Islã, para ele tornam-se difíceis. Para ele vai ser difícil jejuar, para ele vai ser difícil dar zakat, para ele vai ser difícil fazer hajj para esta mesma pessoa. Por quê? Porque ele não criou o hábito de pôr o salat na sua vida. Ele não criou o hábito de introduzir o salat na sua vida. E prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele estava com seus companheiros e ele fez a seguinte pergunta: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيها كل يوم. Vocês, acaso vocês veem se um de vós tivesse na sua porta uma ribeira, um mar, um riacho na sua porta, sobre o qual ele atravessa 5 vezes diário neste mesmo mar, será que هل يبقي من درنه شيء? Será que no corpo desta pessoa existiria alguma sujidade? No corpo desta pessoa sobre o qual ele atravessa um mar, atravessa um riacho 5 vezes por dia, por acaso no corpo dele existiria alguma sujidade? Então os sahabas responderam que lá não existiria nenhuma sujidade. Por quê? Porque ele está 5 vezes a se mergulhar num rio. Como que existiria sujidade no corpo dele? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que este é o exemplo do salat. Este é o exemplo de 5 salat efetuado. 5 salat efetuado diário. Então esse salat faz com que os pecados do ser humano sejam aliviados, sejam perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala, por causa da prática de 5 salat. E prezados irmãos, não só este conselho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando estava no Hajjatul Wada, no último Hajj, então os companheiros perguntaram a Rasulullah disseram a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tratando-se do último Hajj, eles disseram a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que o profeta de Allah dê-nos algum conselho que nós temos que seguir a partir deste momento. Dê-nos um conselho que nós temos que seguir a partir deste momento. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o primeiro conselho que deixou para os seus companheiros foi: estabeleçam o salat. Estabeleçam o salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu tanta importância ao salat na vida dele, que mesmo na altura em que ele se encontrava doente, ele pedia para que fosse acompanhado para o masjid, para ele fazer salat. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o conselho que ele deu aos seus companheiros no Hajjatul Wada foi: o primeiro conselho foi: estabeleçam o salat, sejam firmes a prática de oração. O segundo conselho foi: paguem zakat. O terceiro conselho foi: façam o hajj. E o quarto conselho que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou para os seus companheiros foi: jejuem no mês de Ramadã. Esses foram 4 conselhos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou no último hajj como conselho para os seus companheiros. E não só, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou ao seu ummah para que este mesmo ummah seja vigilante às orações. E Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, ele faz um dua, ele diz: Rabbi ja'alni muqimus salat. Oh Allah, esta era a preocupação de profetas que passaram neste dunya. A primeira preocupação, eles pediam a firmeza a Allah subhanahu wa ta'ala na prática do salat. Ibrahim alaihi salatu wassalam, ele diz que: oh Allah, faça-me um estabelecedor firme da oração, e não só eu, não faça só de mim firme estabelecedor da oração, mas sim a minha descendência que também seja firme a prática da oração.
Mas, prezados irmãos, é de lamentar, é triste a situação que a gente vive hoje. Nós, por causa de uma dor, uma pequena dor de cabeça, a gente perde salat. E como se não bastasse, não temos aquela vontade dentro de nós de pagar este mesmo salat que a gente perdeu. A gente perde salat como se fosse algo normal. Como se fosse algo normal. O salat a gente não olha hoje, até nos preocupamos mais com a refeição que o próprio salat. Quando a gente passa uma refeição, sem tomar uma refeição, a gente se preocupa, fica preocupado, por que eu não almocei? Ou por que eu não matapichei? Então esta preocupação tínhamos que trazer dentro de nós, na prática do salat. Quando a gente perder o salat, a gente ficar triste, ficarmos preocupados por causa da perda do salat. E não só, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam chama-nos a atenção no hadith narrado por Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Ele diz o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, La imana liman la amanata lahu, wala salata liman la tuhura lahu, wala dina liman la salata lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz que La imana liman la amanata lahu, que não tem o grau ou não atingiu o grau do iman, aquela pessoa que não tem dentro de si esta qualidade do amana, de pertença. A pessoa que não tem dentro de si a qualidade da pertença, então esta pessoa não atingiu o grau alto do iman. E em frente Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Wala salata liman la tuhura lahu. E não existe salat, não existe salat para aquela pessoa cujo não tem purificação. Essa pessoa não se purificou conforme os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Então para esta pessoa não existe salat. E, prezados irmãos, no fim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz, é algo bastante triste, que a partir daqui, depois de a gente escutar este hadith, cada um de nós analisar, refletir este hadith e tirar lição deste mesmo hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Wala dina liman la salata lahu. E não existe religião, não existe din para aquela pessoa que não tem salat dentro dele. Para aquela pessoa que não tem salat dentro dele, esta pessoa não tem din. E nós vivemos isso na nossa comunidade. Temos pessoas que dizem que eu sou muçulmano de nascença, ou então meu avô era muçulmano e eu sou muçulmano. Mas vamos à prática do salat, esta pessoa está fora do salat. Esta pessoa está fora do salat. A pessoa diz que é crente, que é mu'min, mas acaba uma semana sem pisar no masjid. A pessoa diz que é mu'min, mas passa um dia sem pisar no masjid. A pessoa diz que é mu'min, passa algumas horas sem efetuar salat. Rasulullah aqui está a dizer: Wala dina liman la salata lahu. Não existe din, não existe religião para aquela pessoa que não tem salat dentro de si. E em frente, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, em frente deste hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz que a posição do salat na vida ou no din, a posição do salat no din é como a posição que a cabeça contém no corpo humano. É como a posição que a cabeça contém no corpo humano. Nós chamamos ser vivo, chamamos que esta pessoa ou dizemos que este é um vivo, porque ele está a respirar. Cortemos agora a cabeça de alguém. A partir do momento que a gente for a cortar a cabeça desta pessoa, praticamente esta pessoa já não tem vida dentro de si. Esta pessoa não tem vida dentro de si. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam compara aqui o salat com o corpo humano sem sua cabeça. Então, quão triste é a situação dos irmãos que não têm esta realidade de salat dentro de si. E a partir de já fazermos intenção, pedirmos Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê, que incuta dentro de nossos corações esta firmeza de gente ser estabelecedores de salat. Um hadith narrado por Asma radiyallahu ta'ala anhu, ela diz o seguinte, que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz que no dia da Qiyama,
toda a humanidade será juntada no campo de ajuste de conta. Todos serão juntados no campo de ajuste de conta. E haverá um anúncio, um anjo irá anunciar, ele dirá: cadê aquelas pessoas sobre o qual eles se recordavam de Allah subhanahu wa ta'ala no momento em que eles se encontravam felizes e infelizes? Eles recordavam de Allah subhanahu wa ta'ala. Cadê o grupo dessas pessoas? Então um grupo de pessoas vão se levantar. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar eles que entrem no Jannat sem ajuste de conta. E o anjo voltará a proclamar o outro anúncio dizendo: cadê aquelas pessoas? Ou qual é aquele grupo de pessoas que eles saíam das suas camas na noite, eles dispensavam as suas camas, eles passavam a noite inteira no ibadat, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Um grupo de pessoas vai se levantar e Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar que eles entrem no Jannat sem ajuste de conta. E o anjo vai proclamar o terceiro anúncio, sobre o qual o anjo dirá: cadê aquele grupo de pessoas cujos seus negócios, as suas compras, as suas vendas não impediram essas pessoas a prática da oração, não impediu essas pessoas a prática ou então a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Cadê esse grupo? Vai se levantar o terceiro grupo e Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar este grupo para que entre no Jannat sem ajuste de conta. Prezados irmãos, vejamos aqui a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, o salat. Prezados irmãos, o salat, qual valor tem e qual prestigiado serão aquelas pessoas que no dia da Qiyamah serão levantados e serão introduzidos no Jannat sem ajuste de conta. Sem ajuste de conta. A gente escuta várias vezes, já escutamos em várias palestras, que no dia da Qiyamah será um dia em que as pessoas estarão muito preocupadas e não existirá sombra nenhuma no dia da Qiyamah, senão a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que 7 tipos de pessoas que no dia da Qiyamah estarão na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o qual este dia não haverá outra sombra, senão a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira pessoa que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menciona lá neste hadith foi Imam Adil, um rei justo. Aquele rei que é justo, então este rei estará na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala no dia da Qiyamah. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menciona uma das pessoas sobre o qual estará na sombra do trono de Allah. Qual é? Aquela pessoa, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, aquela pessoa sobre o qual o seu coração fica constantemente interligado com o masjid. Esta pessoa estará na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala no dia da Qiyamah. Vejamos, prezados irmãos, esta oportunidade. Vejamos esta oportunidade de estarmos na sombra sobre o qual este dia só terá a única sombra. E todos estarão a lamentar, porque o dia será muito terrível. A gente já escutou várias vezes, as pessoas estarão preocupadas. O sol será chamado por Allah subhanahu wa ta'ala e vai estar a um palmo das pessoas. Vejamos, prezados irmãos, hoje aqui no Dunya, o sol está a uma distância enorme de nós, mas estamos a reclamar. Está muito calor, não estamos a conseguir passar este calor. E vejamos o calor sobre o qual Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar. O sol vai estar sobre um palmo das nossas cabeças. Qual será a aflição que a gente vai passar neste dia, prezados irmãos? Qual será a aflição que a gente vai passar neste dia? E aqui estamos a ser dado uma chance, temos uma oportunidade de sermos dentre aquelas pessoas que estará na sombra do trono de Allah, aquela pessoa sobre a qual o seu coração fica ligado com o masjid, fica ligado com o masjid. Quando ele sai, ele faz um salat, fez fajr, quando ele vai, ele não vê a hora de salat zuhr para ele voltar no masjid. Ele veio, fez zuhr, foi para casa, ele não vê a hora do salat asr para ele voltar para o masjid. Ele foi para casa, ele não vê a hora do salat maghrib para ele voltar no masjid. Então esta pessoa terá a oportunidade de estar na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra pessoa sobre a qual também está incluso nessas 7 pessoas é qual? Aquela pessoa, rajulun dhakara rabbahu khaliyan fafadha ayna, aquela pessoa que recorda o seu Senhor, recorda Allah subhanahu wa ta'ala
Enquanto ele se encontra triste, fafada ainá, e ele deixa cair lágrimas nos seus olhos. Ele recorda Allah e faz deixar cair lágrimas nos seus olhos. Então esta pessoa terá a oportunidade no dia de Qiyamah de estar na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala, ou estar na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir de já vamos ser firme estabelecedor do salat. Inshallah, através disso nós teremos muitas oportunidades, ou seremos dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz kad aflah al-mu'minun, que sejam, ou então que sejam kad aflah al-mu'minun, que os benfeitores, eles fizeram o quê? Naquele dia eles estarão satisfeitos, eles estarão dentre aqueles que serão triunfantes, serão dentre aqueles que vão gozar do bom tratamento no dia da Qiyamah, enquanto os outros, prezados irmãos, estarão a lamentar neste mesmo dia. Por aqui termino. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a mim, assim a vós, e que a partir de já sejamos nós vigilantes das nossas orações, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê a recompensa em cada salat que a gente for fazer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.